Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da ISO. Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, que é raspagem de dados. Mas o que é raspagem de dados? Raspagem de dados nada mais é do que você extrair dados ou informações de uma base. E normalmente essa base, que a gente chama de o novo petróleo, onde estão as informações. Por exemplo, um banco de dados, de um sistema nosso. Conforme a gente vai utilizando esse sistema, ali dentro daquele banco vão ficando várias informações, né? Só que essas informações, elas ainda não estão lapidadas, vamos dizer assim, né? Elas estão ainda sujas, né? Ou com coisas desnecessárias, com informações a mais, de acordo com aquilo que a gente quer. Então, vamos pensar num banco de dados de placas, né? Vamos pensar nos carros que passam uma câmera e essa câmera captura a hora que o carro está passando, de repente salva a imagem, né? Salva a placa daquele carro, a cor, né? Algumas informações ali e o lugar, o local. E isso vai ficar tudo dentro de um banco de dados. Se a gente quiser uma informação, por exemplo, qual carro com a placa A no dia tal passou, num rodízio, por exemplo, a gente vai fazer uma consulta do banco de dados e o banco de dados vai retornar isso para a gente. Ou a gente pode pegar essa massa de dados, que muitas vezes não é um banco de dados, ela pode ser um arquivo, por exemplo, e a gente fazer essa raspagem, essa mineração, né? Fazer essa limpeza dentro desse arquivo para a gente ter as informações que a gente quer. E aí, depois que a gente já tem as informações que a gente quer, a gente consegue pegar essas informações e deixar de uma forma mais amigável. Ou seja, por exemplo, transformar em gráficos, né? A fim de mostrar para alguma pessoa que vai tomar uma decisão de acordo com, embasada, né, nesses dados. Então, por exemplo, eu vou multar o carro X e Y, porque hoje não era o dia de rodízio deles estarem passando nessa rua e a câmera capturou, né, eles indevidamente. Então, essa extração de dados permite, por exemplo, a um sistema de trânsito, né, multar carros que estão com as placas indevidas ali nos seus dias de rodízio. Isso eu estou trazendo um exemplo para vocês. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto e vamos fazer um exemplo prático também, certo? Só que a gente vai utilizar uma base que o próprio governo já fornece para a gente, do DataSUS. Então hoje a gente vai pegar uma base da saúde, tá? Uma base que é oferecida gratuitamente, né, pelo governo, que se chama datasus.net, né? Então, para a gente ter acesso a essa base, eu estar explicando um pouco melhor como ela funciona, a gente vai estar entrando aqui no site oficial deles, para estar mostrando para vocês. É bem simples, vocês podem entrar no próprio Google, colocar DataSUS Tabnet, né? O primeiro link que aparecer, vocês podem clicar e vocês vão cair nesse site aqui, do Tabnet. Então, o que é o Tabnet? O DataSUS disponibiliza informações que podem servir para subsidiar análises objetivas da situação sanitária, tomadas de decisão baseadas em evidências e elaboração de programas de ações de saúde. Olha que legal, o próprio governo já te dá essa base de dados que eles têm, então imagina aqui, quantidade de internados, né, de pessoas que foram internadas, quais as doenças, as questões epidemiológicas, as doenças, estatísticas vitais, então assim, quantidade de nascidos, né, de falecidos. Esses dados, eles estão todos misturados, né, dentro de uma base. E, olha que legal, o DataSUS fornece, via arquivo, né, essas informações para a gente, de acordo com a nossa necessidade, está fazendo ali essas extrações e está fornecendo relatórios para órgãos públicos, para empresas privadas e também como fonte de estudo, né, que é o nosso caso aqui hoje. Então aqui eles ainda falam mais um pouquinho sobre o que eles fazem, né, os dados que tem aqui dentro, né, vocês podem estar dando uma lida aí. E aqui um pouco mais embaixo, eles mostram os grupos, né, de informações que eles têm. Então, por exemplo, eles têm indicadores de saúde, né, e pactuações, eles têm assistência à saúde, epidemiológicas e morbidade, redes assistencial, estatísticas vitais, né? Aí eles têm vários tipos aqui. O que a gente vai usar no nosso exemplo vai estar dentro de assistência à saúde e a gente vai colocar produção hospitalar, certo? A gente vai selecionar essa primeira opção aqui. Quando a gente clica,
a gente cai dentro dessa página aqui ainda do governo, que ele pede ainda alguns filtros aqui pra gente. Mas só pra gente entender, dentro da raspagem de dados a gente tem duas fases, né? A primeira fase é capturar a informação, que hoje a gente está fazendo manualmente. Então o que a gente está fazendo? A gente está entrando aqui na base deles, do DataSUS no caso, e a gente vai extrair um arquivo, né? Um CSV desse arquivo. Então a gente vai fazer esse primeiro processo manualmente. Qual seria o segundo processo da raspagem de dados? Seria a gente lapidar essas informações, vamos usar essa palavra, então a gente minerar, a gente dar uma limpada somente naquilo que a gente realmente quer dentro desse arquivo, né? E aí depois a gente ordenar essas informações de acordo com a nossa necessidade, vou estar explicando isso um pouquinho para vocês, e exibir, certo? Então essas são as fases aí da raspagem de dados. Então ainda dentro da primeira fase, a gente vai selecionar aqui, o DataSUS, ele permite algumas situações aqui pra gente, né, que a gente está vendo aqui. Então, falando de produção hospitalar, ele tem os dados consolidados por local de internação a partir de 2008. Então, olha que legal. Quando eles começaram a fornecer isso para as pessoas, né, pra gente, desde 2008. 2008 para trás não tem, mas a gente já tem uma boa base aí de 2008 até hoje, né, 2025, que é quando está sendo gravado esse vídeo. E também tem outras bases, né? Então a gente também tem aqui desde 92 até 2007, então eles têm essa fatia. Depois eles fazem um outro corte aqui, ó, de 2008 até hoje. Então a gente tem essas duas situações, né? Essas duas linhas aí cronológicas. Vamos pegar aqui dados consolidados, a primeira opção, né? A partir de 2008. E aí se vocês olharem aqui embaixo, tem um select aqui que ele começou a habilitar depois que a gente tica aqui o que a gente quer, né? Então, colocamos aqui que a gente quer por local de internação a partir de 2008 e ainda ele permite que a gente selecione por municípios. Então, ele vai ter a lista de todos os municípios com os locais de internação, por Brasil e unidade de federação ou pelo próprio estado. Então, ele já te dá esse primeiro filtro aqui, né? Essa primeira organização que você pode fazer tanto por município, por região e unidade de federação, né, a sigla ali da federação, ou pelo estado de fato. No nosso exemplo, a gente vai utilizar por município. E aí, ele já caiu nessa terceira tela aqui. Então, só para vocês entenderem, a gente vai gerar uma informação de total de internações, igual tá aqui, né? Por local de internação. Então, procedimentos hospitalares do SUS por local de internação do Brasil. E a gente escolheu município e a gente quer o total de internações. Mas a gente poderia colocar também valor total, valor gasto com serviços hospitalares, valores de serviços hospitalares com complementação federal, complementação de gestor, serviços de profissionais, né? Então, assim, a gente tem várias outras informações aqui, mas a gente, no nosso caso aqui, a gente quer saber o total de internações. Vamos supor que dentro do da nossa análise, a gente quer saber as cidades que mais têm internados, né? Mais tem pessoas internadas no Brasil, né? Então, essa é a informação que a gente precisa para estar disponibilizando para algum órgão, para alguma empresa privada, tá bom? Ah, mas eu preciso disponibilizar outra informação. Aí você vai precisar procurar dentro dessas opções que o próprio DataSUS já fornece para a gente, aonde teria essa informação, certo? Então, depois que a gente selecionou já o que a gente quer, a gente precisa colocar o período que a gente quer. Então, se vocês observarem aqui, tem desde janeiro de 2000, o último, né, de 2025 no caso, eles não têm o mês de fevereiro ainda, mas eles têm para trás aqui, se você for scrollando aqui, desde 2008. Mas a gente vai pegar o último ano como referência. Então, a gente vai ticar aqui dezembro. Vamos vir até aqui em janeiro. Se eu der um Ctrl Shift aqui, eu vou selecionar todas essas opções. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou selecionando de janeiro de 2024 até dezembro de 2024. Se você quiser só o mês de dezembro, por exemplo, você clicaria só aqui no mês de dezembro e aí ele vai te gerar o arquivo, né, com a massa de dados só de dezembro. Mas a gente quer colocar o último ano de 2024. Então, a gente quer saber, em 2024, qual foi o município que mais teve internações, certo? Agora é bem simples para a gente gerar esse arquivo. Aqui no final, ele tem a opção mostrar, tá vendo só? A gente clicar aqui, ele vai abrir uma outra aba.
Demora um pouquinho, né? Porque ele tá indo lá na base de dados dele, tá pegando do ano inteiro e tá jogando pra gente aqui na tela. Olha que legal. Então ele já colocou aqui procedimentos hospitalares por local de internação do Brasil, internações segundo o município no período de 2024, certo? Esses foram os filtros que a gente fez lá. E se a gente olhar aqui, ele tem um campo. Se a gente olhar o jeito que ele mostra pra gente as informações, né? Ele mostra com um total aqui, então foram 13.991.920 internações, bastante gente internada, né? E aí ele começa aqui com uma ordenação de acordo com esses códigos aqui, que é o código do município, tá vendo? E esse código, ele tá de forma crescente, então ele começa com 110.01, 110.02 e tal. E aí aqui do lado ele tem o total de internações, certo? De cara, a gente já percebe aqui, né? Então a gente tem que fazer uma análise também em cima desses dados, né? De cara a gente já percebe que eles estão ordenados por essa sequência aqui do ID deles aqui, né? Essa é a ordenação que está aqui. E se a gente quer saber o município que mais tem internação, a gente precisaria ordenar pelo total de internações, certo? Porque se vocês virem aqui, ó, o primeiro 3.155, o segundo 5.000, o terceiro 160, ou seja, ele está numa forma aleatória aqui, a questão de total de internações, certo? Então, o que a gente precisaria fazer com essa lista aqui é ordenar essa lista, né? Então, a primeira parte a gente já tem. A gente precisa, lógico, baixar o arquivo agora, para ter o arquivo na nossa máquina aqui. E como que a gente faz isso? No final dessa lista, então se você vier aqui e scrollar tudo para baixo, ele vai ter a opção de você estar baixando aqui, né? Copiar como CSV. Se você clicar aqui, ó lá, ele já fez o download do arquivo aqui, com esse nominho e com um número depois. Então a gente já tem o nosso arquivo salvo no nosso computador. Então a primeira parte a gente já fez, né? Que é conseguir essas informações, né? Que o DataSUS está disponibilizando para a gente. Mas agora, como que a gente vai fazer para estar minerando esses dados? Existem várias formas de fazer isso, né? Existem várias linguagens aí que têm poder para conseguir fazer isso. A gente vai estar escolhendo hoje uma linguagem que é bem utilizada para esse tipo de situação, que é o Python, né? O Python, ele é uma linguagem muito potente, né? E ele tem uma coisa muito bacana, que são algumas bibliotecas. O que são essas bibliotecas do Python? Igual qualquer outra biblioteca de uma linguagem de programação. Já existem algumas funcionalidades ou algumas funções prontas para você estar utilizando para estar te ajudando. A gente fala que a gente não precisa reinventar a roda, né? Então, já existe uma função pronta para determinada coisa. O que a gente precisa fazer é saber que ela existe e saber como ela utilizar dentro do nosso projeto. Isso vai estar economizando várias linhas de código e muito tempo para a gente também, certo? De repente você está um pouco preocupado porque você fala, poxa, mas eu não sei desenvolver em Python. Você não precisa, para esse exercício aqui, de muito conhecimento em Python, né? Justamente porque essas bibliotecas elas vão estar auxiliando bastante aqui e a gente vai estar fazendo junto. Se você tiver alguma dúvida, você pode depois voltar esse vídeo, né? Do começo, assistir novamente, pausar e ir fazendo junto, que você vai conseguir chegar no resultado também. E depois, com esse modelo, vai ser possível você criar vários tipos de extrações de dados dentro do Tabnet, beleza? E para a gente utilizar o Python de maneira mais fácil, a gente vai estar utilizando uma máquina virtual que se chama Colab. Então, se a gente escrever Colab aqui no Google, o primeiro link que vai aparecer é Google Colab. O que é o Google Colab? É uma máquina virtual, né, como eu disse, que a Google disponibiliza para a gente, que justamente, sem a gente precisar baixar a extensão do Python no computador, ter um programa como, por exemplo, o Visual Studio Code, né? Para você estar abrindo o editor e estar programando, você consegue fazer isso tudo aqui dentro. E o mais bacana é que você consegue salvar esses arquivos no Drive. Então você não perde nada que você fez aqui, fica salvo vinculado ao seu Google Drive. Para você, se for a primeira vez, o Colab vai pedir para você logar na sua conta do Google, né? No seu Gmail. Você vai fazer isso e depois você vai apertar aqui em New Notebook. Então ele vai abrir uma nova instância de uma máquina para você. Vamos guardar um pouquinho.
Ó, e essa aqui é a nossa máquina aqui. Então, o que que ela tem aqui? Ela tem aqui uma opção de editor de texto, né? E tem um run aqui, né? Um botãozinho de play, né? Que ele executa o código que a gente escreveu aqui. Então, se você criar aqui, por exemplo, um print e colocar um texto aqui e executar, ele vai retornar o texto que está aqui dentro, né? Então, a máquina virtual em Python já está instalada. E o bacana é que a maioria dessas bibliotecas que o Python tem já estão configuradas aqui. Então, você também não precisa fazer a instalação dessas bibliotecas, o que se você fosse fazer na sua máquina local, né? Você precisaria fazer esse procedimento também. Então, o bacana do Colab é isso, que você também pode abrir o Colab, por exemplo, pelo seu celular, né? Então, ele é um site, então te possibilita várias situações. Vamos apagar aqui. Agora, qual a primeira coisa que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar dentro dessa máquina o nosso arquivo que a gente acabou de baixar lá, lembra? Então, para fazer isso, a gente tem alguns ícones aqui no menu lateral esquerdo. E a gente vai clicar nesse de arquivos. Quando a gente clicar nesse de arquivos, ele vai abrir essa abinha aqui pra gente, certo? Vamos pegar o arquivo aqui que a gente criou, que é esse arquivo aqui, e vamos estar importando aqui. Vocês podem clicar aqui nesse ícone de upload, ir até downloads, selecionar o arquivo, a gente pode dar um OK aqui, e ele já baixou o arquivo aqui, tá vendo? O arquivo tá com um nome meio estranho, a gente pode renomear esse arquivo aqui, e a gente vai pôr o nome de data underline sus, para ficar um nome mais intuitivo, né? Bom, agora que a gente já tem o nosso arquivo dentro aqui da nossa máquina, a gente já consegue começar a desenvolver, né, as nossas linhas de código. Então a gente vai trabalhar com duas bibliotecas hoje. A primeira biblioteca que a gente vai trabalhar é o Pandas. Então o que é o Pandas? É uma biblioteca que ela ajuda na questão de manipulação dos dados, certo? E tem uma função lá dentro que é o read CSV. O nosso arquivo é um arquivo CSV e ela faz o que? Ela faz a leitura desse arquivo. E é essa função que a gente vai estar aproveitando do Pandas para estar gerando aqui o nosso código. E a outra biblioteca que a gente vai utilizar é o matplotlib, né? É o matplotlib. Que serve para quê? Lib, livraria, plot, plotar, e o match aí, os dados, né? Então a gente vai plotar gráficos. Como que a gente plota gráficos, né? Como que a gente cria gráficos? Com essa biblioteca é bem simples, a gente tem algumas funções dentro dela que a gente vai estar utilizando para estar desenvolvendo aqui, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar um import pandas, né? Nessa biblioteca e dar um apelido para ela. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Dei o comando import pandas, spd, e vou dar um import matplot. Ele já até me sugere aqui lib. Vou usar o pyplot dela e vou dar um apelido de plt, certo? Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter uma variável que vai carregar esses dados. Quais dados? Os dados do nosso arquivo, certo? Então, a gente cria uma variável chamada dados e a gente usa o apelido do pandas, que é pd, que a gente colocou lá em cima, para falar que a gente quer usar uma função do pandas. Qual função a gente quer usar? A gente vai dar um ponto e vai usar o read, underline, olha o tanto de funções que ele tem aqui dentro, tá vendo? A gente vai usar, no nosso caso aqui, o CSV, porque a gente quer ler um arquivo CSV, certo? Agora, qual é o primeiro parâmetro que a gente precisa passar para essa função? Lembrando que as funções, normalmente, elas esperam parâmetros, né? Então, para o read CSV, a função do pandas, saber qual arquivo ela tem que ler, né? A gente precisa fazer o quê? Falar para ela qual arquivo que é.
E qual o arquivo que é? Que a gente quer é o datasus.csv, certo? É o nosso arquivo que a gente baixou. Um próximo parâmetro que a gente precisa passar aqui vai ser a codificação. Então a gente tem um encoding, né? E a gente vai colocar a codificação aqui, ISO 8859-1. Mas que é isso? Que codificação que é essa? É a codificação que a gente usa aqui no Brasil, porque a gente tem que entender que cada país tem um tipo de linguagem. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles não usam o tio, né? Acento circunflexo, e na nossa língua a gente utiliza. Então, para o Iris CSV saber lidar com esse tipo de acentuação e não ter problema, a gente precisa passar qual que é a codificação do nosso arquivo. Como o nosso arquivo é um arquivo BR, né, do DataSUS, é um arquivo de um país, do país do Brasil, a gente precisa passar a codificação que a gente utiliza aqui no Brasil, que é a ISO 88591. Senão a gente vai ter problemas com codificação no nosso arquivo. E a gente precisa passar qual que é o separador desse arquivo. Para ficar um pouco mais fácil da gente passar o que é o separador do arquivo, a gente pode abrir o arquivo aqui. Deixa eu abrir aqui com um bloco de notas. Legal. Abri aqui o meu arquivo. E se a gente perceber aqui, tem algumas situações aqui, né? Então esse aqui é o nosso arquivo, tá vendo? Ele vem um arquivo de texto mesmo, ó que legal. Ele tem um texto aqui embaixo, certo? E ele tem um textinho aqui em cima também. Depois disso, o que ele tem? Se a gente observar aqui, ele tem aqui na primeira linha de cima, né? Município, aí ele tem ponto e vírgula separando uma informação da outra e ele tem internações. Então, na primeira posição ele tem município e na segunda posição ele tem internações. E na linha de baixo e nas demais linhas, o que ele tem? Na primeira informação aqui, antes do ponto e vírgula, ele tem o nome do município, que seria a posição 0. E na posição 1 ele tem o quê? O total de internações, certo? E depois ele repete esse mesmo padrão até as últimas linhas lá, que aí depois ele tem um texto aqui aleatório aqui embaixo, né? Mas se você observar o padrão do arquivo é esse. Então, qual que é o separador de uma informação a outra? Aqui é o ponto e vírgula, é isso que a gente vai colocar aqui. Então, a gente vai falar aqui o separador CEP, desculpa. CEP é essa informação aqui que ele espera. Dentro de aspas é o ponto e vírgula, certo? Então agora que a gente já colocou o separador, né? O que a gente precisa fazer agora? Se a gente observar aqui o nosso texto, a gente abrir aqui no bloco de notas, a gente vai ver que a gente tem um lixo aqui para cima, né? O que seria isso, né? Seria uma informação que para a gente é desnecessária, né? Então o que a gente precisa fazer com essa informação? A gente precisa arrancar essa informação daqui, né? Até porque a gente está falando que o nosso separador é ponto e vírgula e ele não vai entender, porque aqui não tem ponto e vírgula, vai dar um erro. Se a gente tentar printar ou fazer qualquer coisa com isso daqui, ele vai dar um erro lá no nosso código por conta disso, né? Então, se a gente tentar dar um engine aqui, né? E falar que é Python, que a gente quer. Python. E a gente tentar executar, olha lá, vai dar um erro aqui pra gente. Mas, por quê? Porque ele não achou o ponto e vírgula aqui, ele quebrou as informações, porque a gente tem um certo lixo aqui nas 3 primeiras linhas. E se a gente vier aqui embaixo também, na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 linhas aqui embaixo que para nós também é desnecessária, né? Essas 12 linhas aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa limpar essas linhas. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem o skip rows. Então, a gente tem o skip rows. O que ele faz? Ele limpa as linhas de cima. A gente quer limpar 3 linhas em cima.
E a gente tem o skip footer, que vai limpar a linha de baixo, né? Então aqui a gente quer que ele limpe as 12 linhas de baixo, vamos dar uma vírgula aqui. E agora, se a gente executar, ele só não trouxe nada porque eu tirei o print daqui. Olha lá que legal. Então ele já trouxe aqui pra gente. Ele só não trouxe tudo, né? Por conta do espaço aqui que não coube. Mas olha que legal. Ele já trouxe aqui pra gente na posição 0, né? Sempre lembrando que começa pela posição 0, né? Pela posição 1. Então é 0, 1, 2, 3. Então, posição 0 ele trouxe aqui essa primeira cidade e aqui o total de internações, certo? Agora, o que a gente precisa fazer com esses dados aqui? Eles estão, se a gente olhar aqui novamente, eles estão de forma desordenada, né? Então, como a gente já tinha mostrado lá no Tabnet, se a gente pegar aqui, ó, 3.155, 5.135, 160, 15.680. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer agora com esses dados aqui é ordenar esses dados. E como que a gente faz isso, né? A gente pode criar aqui uma variável chamada dados ordenados, que é igual ao quê? A nossa variável dados, né? E a gente vai usar uma função que se chama sort values. Sort underline values. Certo? O que é sort values, né? Ordenar os valores, né? Aonde a gente está querendo usar essa função? No dados. O que é o dados? É tudo isso aqui que a gente acabou de printar. É tudo isso aqui, ó. Então a gente quer ordenar. Aí, como toda função precisa de um parâmetro, a gente precisa passar aqui o que a gente quer ordenar. Então, qual que é o primeiro parâmetro aqui? A gente vai dar um by dados ponto columns. Então, a gente vai usar aqui columns na posição 1. Por quê? A posição 0 é o nome da cidade. E a posição 1, que é essa posição aqui, é o total de internações. Então, a gente quer ordenar o total de internações, não é pelo nome do município. Então, por isso que a gente está usando aqui, como esse primeiro parâmetro, isso. E como a gente quer ordenar? Ascendente ou descendente, né? Do menor para o maior ou do maior para o menor? A gente quer do maior para o menor, porque a gente quer pegar quem tem a maior número de internações, né? Para o menor. Então, o que a gente faz aqui? A gente usa o ascendent. Ele já até sugere aqui, false. Porque se o ascendente é falso, o que ele é? Ele é descendente, né? Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Agora, se a gente printar aqui, olha lá que legal. Ele já vai fazer uma... Ele quer dizer, ele está imprimindo dados aqui ainda porque a gente colocou, né? Então, se a gente quer os dados ordenados agora, a gente tem que colocar que a gente... Opa! Ordenados. A gente quer colocar que a gente quer ele, né? Então, se a gente executar agora sim ele trouxe. Então, São Paulo aí é a nossa cidade campeã em total de internações. Então, é o município que mais tem internações no estado, no Brasil. E a segunda é o Rio de Janeiro, seguido de Recife, Belo Horizonte e depois vem algumas outras aqui para baixo. É interessante para nós trazermos só as 5 primeiras, os 5 primeiros municípios, porque a gente vai gerar um gráfico, né? Se a gente colocar todas as cidades, esse gráfico vai ficar enorme. Você pode, se a necessidade for essa, mas para nós aqui a gente quer mostrar para a instituição que a gente vai mostrar esse gráfico, no caso, só os 5 primeiros. Aí tem uma função que é o head, né? Head, que vai pegar ali a cabeça do array, né? A cabeça dessa lista aqui, que são os 5 primeiros dados, e vai trazer eles para a gente. Então agora se a gente... Ó que legal, já ficou mais limpo. Então o que a gente está fazendo aqui com as informações? A gente está lapidando essas informações, a gente está minerando essas informações, né? Então, essas pequenas linhas que a gente já fez aqui, o que a gente conseguiu pegar? Uma lista lá do Tabnet, né, que o sistema do governo fornece para a gente já conseguiu trazer todos os municípios com seu total de internação, certo? E já conseguimos pegar os 5 maiores, né, ordenando eles aqui e trazer em tela. Só que se a gente for apresentar isso para uma reunião ou para alguma organização,
Dessa forma que está aqui, fica um pouco feio, vamos dizer assim, fica um pouco mal apresentável. Então, o que a gente pode fazer para deixar isso melhor apresentado? A gente pode gerar um gráfico disso daqui, né? Então, como que a gente vai estar gerando esse gráfico? A gente vai estar utilizando a biblioteca do Matplotlib, né? Lembrando que essas bibliotecas aqui, pessoal, se vocês procurarem por pandas Python na internet, por exemplo, vocês vão ter a documentação, que é importante vocês lerem a documentação. Tem a parte de instalação, que vocês não precisaram fazer, porque a gente está usando aqui o Colab, né? Mas tem toda a parte de documentação aqui também, que diz o que dá para usar, como dá para usar, né? Então é bem bacana isso daqui. Então ele já tem aqui todos os exemplos para gente, certo? E da mesma forma também, a gente também tem o Matplot aqui, que também tem toda a documentação deles aqui, tá vendo? Então, os examples aqui, a gente tem aqui como gerar esses gráficos. Então, vamos pegar aqui gráfico de barra, tal, aqui ele já mostra um exemplo, tá vendo? Ó, import matplot, tal, aqui ele tá usando o NumPy também, ele tá criando algumas posições, né, para o eixo X ou para o eixo Y, para ele estar exibindo aqui. E aqui ele já mostra o jeito. Então, aqui ele está te dando um exemplo, tá? Então, toda vez que vocês forem utilizar alguma biblioteca, é essencial que vocês leiam a documentação, vejam vídeos no YouTube, vejam exemplos, né? Para estar facilitando o entendimento de vocês aí, mas a documentação é sempre o local mais apropriado para a gente estar vendo como funciona essa biblioteca. Então, beleza, galera. Então, agora para a gente estar plotando esses gráficos aí, é bem simples. A gente vai precisar usar uma função, né? Então, PLT, né? Que é o apelido que a gente deu lá para a biblioteca. E a gente vai estar utilizando, definindo a figura, né? O tamanho da figura. Então, a gente vai dar um figure. E a gente vai estar passando aqui dentro o fig size, que é o tamanho que a gente quer, né? Então, a gente quer fig size igual a 12 por 6. Ele vai estar montando isso em pixels, se eu não me engano. Então a gente está passando aí qual que é o tamanho da figura que a gente quer para o gráfico. Depois a gente vai mexer nesse parâmetro para vocês verem como que vai se comportar. Aí depois o que a gente precisa fazer é criar as colunas, né? Então a gente vai dar um PLT aqui, ponto subplot, certo? E a gente vai estar passando aqui as posições, as linhas, né, que a gente quer. Então a gente quer a primeira linha, duas colunas e falando que essa que a gente quer a primeira posição aqui. A outra coisa que a gente vai precisar falar para ele é passar qual gráfico que a gente quer, né? Que no nosso caso aqui, PLT, ponto, a gente quer o gráfico de barras, né? Se fosse pizza pie, a gente quer de barras é bar. E quais parâmetros ele espera aqui dentro, né? Para a gente gerar? Ele espera que a gente passe quais eixos a gente quer, né? Então a gente tem o eixo X e o eixo Y, né? No eixo X, no eixo de baixo aí, a gente vai ter o município, que é o que a gente quer, né? E no eixo Y, a gente vai ter o total de internações. Então a gente pensando num gráfico aqui de barra, né? Então vai ter o nome dos municípios no eixo X e vai ter o total de internações no eixo Y, certo? Então a gente precisa passar isso para a função bar para ela poder entender. Então a gente vai vir aqui, vai passar dados ordenados. E qual posição que a gente quer pegar aqui dentro, no eixo X? A gente quer pegar a posição município. Você pode até copiar esse nome aqui. O nome precisa estar exatamente idêntico, tá? Dentro de aspas. Vai pôr aspas aqui, não pode deixar espaço. Certo? Então a gente quer essa primeira posição aqui. E a gente quer dados ordenados. A outra posição que a gente tem aqui é internações. Ele já até sugere aqui pra gente. Então, beleza. Passamos aqui o eixo X, que é município, e passamos aqui o eixo Y, que é o total de internados, né? Total de internações. Agora, a gente vai definir algumas coisas do gráfico, como, por exemplo, o título desse gráfico. Então, a gente vai vir aqui, plt.title, que é aquilo que fica lá em cima do gráfico. E a gente vai colocar total de internações por município, que é o título
Total de internações por município, que é o título do nosso gráfico. A outra coisa que a gente vai passar é o título do eixo X. Então, se a gente usar um X-label aqui, lembra que eu falei que no eixo X a gente vai ter o quê? A gente vai ter o município. Então, o que a gente vai colocar aquele que a gente quer que apareça aqui? Municípios. Municípios, certo? E no eixo Y, então PLT, ponto Y-label, a gente vai ter total de internações, certo? É o que a gente quer que apareça no nosso gráfico. Você está conseguindo imaginar já o nosso gráfico? Já está conseguindo pensar nele? Então, agora uma coisa que a gente precisa definir também são a rotação das imagens do eixo X. Porque se a gente plotar desse jeito, vocês vão ver como vai ficar meio que uma imagem por cima da outra. Vou plotar aqui para vocês verem. Aí a gente dá o plt.show, né? Para poder plotar aí esse gráfico. Vamos ver então como essas informações vão ficar em gráfico. Vamos executar aqui. Olha que legal. Ele já montou então aqui pra gente o gráfico. Vocês podem ver que aqui a informação tá bem uma por cima da outra. Na verdade, a gente não consegue entender qual município que é qual aqui dessa forma. Mas a gente já consegue ver aqui total de internações por município, que é o que a gente colocou aqui, tá vendo? A gente já consegue ver aqui total de internações, que é o que a gente colocou aqui no eixo Y. Lembrando que esse é o eixo Y e esse é o eixo X. E a gente já consegue colocar aqui municípios, que é o quê? Que é isso aqui, ó. São os municípios que a gente plotou aqui. Mas lembra que eu falei que poderia ficar aqui por cima? Como que a gente manipula isso, né? A gente pode olhar lá na documentação, mas eu já olhei para vocês. E a gente vai usar o plt.x, aí chama de tix, não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que se escreve. E a gente vai passar o que aqui? A gente quer o parâmetro rotation. E vamos falar que a gente quer 90 graus. Então a gente está pegando esse eixo X aqui, esses ticks aqui, que são esses títulos aqui, né? Essas informações, e a gente quer entortar ele em 90 graus. Se a gente executar agora, olha que legal. Então ele entortou 90 graus aqui, agora a gente ficou melhor, né? A informação aqui a gente conseguiu entender que aqui é São Paulo, que aqui é Rio de Janeiro, que aqui é Recife, Belo Horizonte e Salvador. São os municípios, o nosso gráfico agora está melhor apresentável, né? Então vocês viram, com poucas linhas aqui de código, a gente fez pouquíssimas linhas. Deixa eu mudar aqui para 45 para vocês verem que ele vai deixar assim 45 graus, também não fica ruim, né? Acho que também ficou bom assim. E vocês vão deixar da maneira que melhor agrada a vocês. Ah, mas eu quero alterar a cor do gráfico. Como eu falei, essa biblioteca, ela já permite fazer isso e vários outros tipos de coisa. Então, se você quiser alterar a cor, você consegue procurar dentro da própria documentação da biblioteca como está alterando a cor e pode estar alterando a cor também. Se você quiser tirar, por exemplo, esse código do município, dá para você fazer um replace também, aí usando Python, né? Então, assim, daqui para frente, tudo que você precisar fazer já existe dentro do Python, provavelmente uma biblioteca ou uma função que faça isso. Basta você descobrir, né, como utilizar essa função e passar o parâmetro, né, que é o que você quer que ela mude, né? Então, aqui de maneira bem simples, a gente conseguiu fazer uma raspagem de dados do DataSource utilizando a linguagem de programação Python, utilizando o Colab, que é essa máquina virtual. Então, hoje a gente aprendeu bastante coisa aqui junto, né? E utilizando essas bibliotecas, né? Que é o Pandas e o Matplotlib, certo? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Gostaria de deixar um desafio aqui para vocês. Agora vocês criarem esse mesmo gráfico aqui em Py, né? Ou seja, em pizza. Pode dar uma procurada na documentação, pode olhar exemplos na internet, que vocês vão, acredito, conseguir fazer esse gráfico aqui também. Quem sabe numa próxima videoaula a gente incrementa mais, coloca mais funcionalidades dessas livrarias, né? E também traz aí esse gráfico, esse desafio corrigido para vocês, certo? Espero que agora plotar informações, né, fiquem bem mais fáceis a partir de agora aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tipo de conteúdo que a gente está postando aqui. E se você gostou, deixa sua curtida, deixa seu comentário, se você conseguiu executar aí.
E acompanha sempre a gente sempre vai estar passando dicas de programação como essas aqui que a gente está passando hoje, que são muito valiosas para o nosso dia a dia como desenvolvedores. Espero vocês toda segunda-feira aqui no nosso canal. Espero que todos tenham gostado. Grande abraço e até mais.